noite, igreja. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que estão na sua casa nessa noite. Quero te convidar a você se levantar do seu sofá, a você louvar e exaltar o Senhor conosco nessa noite. Amém? Eu posso ouvir um amém, igreja? Aleluias! Grandes coisas fará o Senhor para a tua vida nessa noite. Com as palmas, louve ao Senhor. E esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como está diante com suas palmas, louve ao Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus. Esta é a hora da adoração. Aleluias. Maravilhoso Deus, Tu és, Senhor, o conselheiro, Tu és o príncipe da paz. Seja bem-vindo, Deus. Faça morada em nossas vidas, Pai. Oh, aleluia, Deus. Grandes coisas fará o Senhor na tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior verá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. Diga, vem. Vem. Aleluias. Vem. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Pai, a Ti nós entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai. Abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos se alegrar na Tua presença todos os dias das nossas vidas. Aleluias. Com as palmas. Santo, Santo. Abra os olhos do meu coração, e abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor.
e abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, e exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Com as palmas. Só tu és santo, Deus, tu és maravilhoso. Abra os olhos do meu coração, e abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Diga, tu és exaltado, ó Pai, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 e santo, santo, santo. Quero te ver. E a igreja do Senhor, declare com toda a tua força. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Só tu és santo, ó Deus. Santo, Tu és maravilhoso. Santo, santo, santo. E santo, 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 eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, te ver, te ver, te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Aleluia, maravilhoso Deus. Oh, papai, eu quero te ver. Aleluia. Santo, 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 santo. Oh, Jesus. Neste momento eu quero convidar a igreja a fechar os teus olhos. Você na sua casa, feche os teus olhos neste momento. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 16, diz a seguinte mensagem: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não sejais sábios em vós mesmos. Aquele que muito quer, meu irmão, nada tem. Quando desejamos coisas altas demais, corremos o risco de não alcançá-las. E depois sofremos com o sentimento de incapacidade e frustração.
Muitas das vezes buscamos a glória, reconhecimento para nós mesmos. Mas isso aí não vem de nós, vem de Deus. Somente dele. E é bíblico, irmãos. Por muitas das vezes você vai dizer: nossa, irmão, faz 30, 40, 20, 10 anos que eu sofro com uma doença, que eu sofro com algo X ou Y. Eu quero te dizer que nada é impossível para aquele que está em Cristo Jesus. Se você tem sofrido, você tem enfrentado problemas, dificuldades, lutas, saiba que Cristo está contigo. E não há enfermidades, não há nada, adversidades algumas, que vai fazer que o agir do Senhor possa trabalhar na sua vida. Esta noite é noite de cura e de libertação. E o Senhor, Ele quer te curar. Ele quer te libertar de toda a aflição que você tem sofrido. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Lembre-se sempre de uma coisa. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a única coisa que basta, a única coisa que nós, como homens, como mulheres, como os filhos de Deus, temos que crer. Temos que crer no Deus que nos gerou, que nos escolheu desde o ventre das nossas mães. E Ele não te escolheu por acaso. Ele não te trouxe aqui por acaso. Ele não te chamou por acaso. Mas sim porque Ele tem grandes coisas a realizar na tua vida, na tua casa, para a tua família. Oh, maravilhoso Deus, vem e toma este lugar, Senhor. Encha, Deus, as nossas vidas. Transborda, Senhor, os nossos corações, porque nós queremos mais de Ti, Deus. Oh, Jesus. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Escuta a tua igreja, Pai. Nós queremos, ó Pai, oh Jesus, queremos te ofertar o nosso melhor, papai. Eu sei que é muito pouco, Deus, mas vamos entregar a Ti, Deus, tudo que há de melhor. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. oh maravilhoso Deus. Não importa qual as circunstâncias, qual a dificuldade, qual é a luta que você tem passado, somente adore ao Rei dos Reis. Oh Jesus, somente a Ti, Jesus. Eu perto quero estar, junto aos Teus pés, e
pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, oh, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei, importam as circunstâncias, adorarei e adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, oh, somente a ti, Jesus. somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus, tu és o nosso amado Pai. Aleluia, maravilhoso. Tu és tudo para mim, Senhor. Somente a ti eu louvarei, somente a ti, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Somente a ti, somente a ti, papai. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, Pai. Oh, papai maravilhoso. Somente em ti, Senhor. Oh, Deus. Grandes coisas fará o Senhor na tua vida. Oh, maravilhoso. Só Em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Santo, 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 maravilhoso Deus, oh papai. tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sinta o vento do Espírito Santo neste momento, porque Ele está passando aqui. Oh Deus, vem e toma esse lugar, vem e toma nossas vidas, porque está tudo em tuas mãos. Tudo é teu, papai, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Jesus. Oh papai maravilhoso, Deus, queremos mais e mais e mais e mais e mais de ti. Vem, Senhor, enche, Pai, enche esse lugar, Deus. Que nessa noite haja cura, que nessa noite, Senhor, haja libertação. Oh, aleluia, Deus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E vem Jesus, e vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus, que alegria poder estar mais uma vez na casa do nosso Deus. O frio parece que foi embora, né? Hoje está bem melhor que sexta-feira passada. Graças a Deus por isso. E como é bom estar aqui, ver cada um de vocês. Vocês também que estão em casa, né? Eu sei que alguns ainda estão impossibilitados de estar juntamente conosco na casa do nosso Deus, esse lugar que nós nos reunimos, e sentimos tanta falta nesse período que nós fomos obrigados a estar longe da casa do nosso Deus, não longe da presença dele, mas do templo onde nós normalmente nos reunimos, não somente para receber, mas também para prestar ao nosso Deus um culto digno e honroso, como Ele realmente merece. Nós não podemos devolver a Ele, mas nenhuma vírgula daquilo que Ele tem feito por nós durante a nossa caminhada. Mas estar aqui é muito bom, porque aqui nós podemos de alguma forma abrir o nosso coração e dizer ao nosso Deus o quanto nós precisamos dele, o quanto Ele tem sido bondoso para conosco, para com as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, enfim. Sempre é muito bom poder estar reunidos em oração com cada um de vocês, participar desse momento de louvor e de adoração, é algo maravilhoso, mas também poder ter um momento de orar ao nosso Deus. Hoje é uma noite que nós normalmente falamos sobre cura e sobre libertação, porque é um momento que nós temos a oportunidade de apresentar a Deus aquilo que nós precisamos. É óbvio que Deus faz muito mais do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar, mas esse é um momento que nós temos a oportunidade de começar a desligar tudo aquilo que nós deixamos lá em casa, aquilo que normalmente nós carregamos no nosso dia a dia, porque é muito difícil desligar no nosso dia a dia. São muitas coisas, todos os dias nós somos
bombardeados com muita informação, com muita notícia, algumas boas, outras nem tanto, algumas muito ruins, né? Que tira a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que faz com que a nossa semana, algumas vezes, seja uma semana muito difícil, né? Em casa, no trabalho, com os filhos, enfim, nós passamos por isso, mas esse é o momento que nós temos a oportunidade de desligar aquela chavinha que faz com que tudo isso venha sobre nós e nos conectarmos com o nosso Deus, para falar com Ele, para abrir o nosso coração a Ele. Então nessa noite nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, amém, igreja? Eu convido você a tomar o seu lugar por alguns minutos, e eu gostaria aqui de lembrar a todos vocês que aqui estão, a maioria eu já vi por aqui, algumas carinhas novas, né? Que você pode agora trazer aqui até a igreja o seu dízimo, a sua oferta, e colocar dentro do gasofilácio para que nós estejamos orando pela sua oferta, pelo seu dízimo. E nós fazemos isso de forma organizada, não mais como nós fazíamos antigamente, né? Chamar todos aqui para que venham dizimar e ofertar ao mesmo tempo, mas você pode fazer isso assim que você chegar na igreja. Você pode vir até a frente e colocar dentro do gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, e você pode também, você que está em casa, continuar adorando a Deus, dizimando a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, através da nossa conta bancária, que sempre é colocada aí para que vocês possam ver e possam continuar contribuindo com a obra de Deus. Nesse momento eu vou estar orando pelos dizimistas e ofertantes, e eu gostaria de apresentar diante do altar do nosso Deus, o nosso irmão Davi William Patrick, o Antônio Carlos Fernandes, Marcelo Marques da Silva, Tiago Ribeiro Brito, Luciano Antunes Bispo, Lídia Marques da Silva, Marcelo Marques da Silva, Stephanie Fernandes, Elizabeth Fernandes e Onofra Leonardo. Esses nossos irmãos têm contribuído com a obra do nosso Deus, têm dizimado, têm ofertado, e nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos para que nós estejamos orando para esses nossos irmãos. Estenda suas mãos em direção ao altar, e nós vamos orar também por aqueles que já fizeram o seu momento de adoração, depositando no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Queridos, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do teu altar cada um desses teus filhos que dizimaram e ofertaram. Nós reconhecemos que tu és o nosso provedor, e por isso nós fazemos isso em obediência à sua palavra, mas também acreditando que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos provém de ti, é bênção do Senhor, e nós devolvemos a ti parte daquilo que nós temos recebido do Senhor, ó Pai, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por isso receba hoje, Pai, aquilo que foi colocado no gasofilácio, e abençoe cada um dos seus filhos que também fizeram uma transferência bancária, um depósito. Que o Senhor venha abençoar grandemente cada nome mencionado e cada um dos seus filhos que dizimaram e ofertaram diante do Senhor. Deus, abençoe cada semente plantada no seu reino, Pai, para que o seu reino na terra venha crescer, se expandir, para que pessoas sejam ajudadas, para que recursos cheguem àqueles que precisam também, ó Pai, e que eles tenham condições de continuar pregando a sua palavra, falando do teu amor, e que famílias sejam abençoadas, que pessoas sejam tocadas pelo Senhor, ó Pai. É por isso que nós dizimamos e ofertamos, porque nós cremos em ti, ó Deus, e que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um dos seus filhos que dizimaram e que ofertaram. Multiplica a 30, 60 e até 100 vezes mais os dízimos e as ofertas. É o que nós te pedimos como igreja, crendo em nome do Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos, como é bom poder orar também ao nosso Deus, agradecendo a Ele por aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu me lembro que o salmista, em um momento onde ele se depara um pouco angustiado, ele faz uma pergunta. Ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E muitas vezes nós agimos assim, muitas vezes nós não sabemos onde buscar o socorro, porque tudo ao nosso redor parece que está contra nós, tudo à nossa volta parece que
colabora contra aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Mas o salmista, ele fala uma coisa muito importante. Ele mesmo que faz a pergunta, ele responde. Ele diz assim: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu sei é que eu já cheguei muitas vezes na igreja com um sorriso nos lábios, mas com o coração partido por uma situação que existia em casa, na família, no trabalho, com uma série de coisas que acontecem no nosso dia a dia, e nós crescemos assim. Isso é normal, isso faz parte, isso não acontece conosco de forma individual, não, isso acontece com todos, mas são nesses momentos que nós temos oportunidade de estarmos aqui, que nós precisamos sempre lembrar que o nosso socorro vem daquele que fez os céus e a terra, e Ele tem o poder para abençoar e para mudar e transformar toda e qualquer situação. Então nunca se esqueça disso, porque isso é algo muito importante para nós, isso é algo que deve estar sempre presente no nosso coração. Eu gostaria também nesse momento de estar orando pela nossa irmã Keila Gabriele Moraes da Silva. Ela está aniversariando, completando mais um ano de vida. A Keila é a filha do nosso pastor, a maioria de vocês conhece, talvez alguns em casa não saibam, mas nesse momento você vai ter oportunidade de orar por ela e por aqueles que o nome não está aqui, mas que talvez estejam aniversariando também nesse dia, ou amanhã, ou aniversário ontem. Nesse momento nós vamos orar pela vida da Keila e por todos aqueles que porventura estiverem aniversariando, para que Deus venha abençoar e multiplicar os anos de vida na face da terra. Nós vamos fechar os nossos olhos agora. Estenda suas mãos em direção ao altar e peça para que Deus venha abençoar a Keila e aqueles que estiverem aniversariando nesse momento. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós apresentamos diante do Teu altar a vida da Keila, ela que completa mais um ano de vida, ó Deus, e nós apresentamos a vida dela diante do Teu altar. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar com todas as sortes de bênção, ó Pai, que do alto da cabeça, a planta dos pés, ela seja revestida com Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abençoá-la, tudo aquilo que ela tem como sonho e como projeto ainda, que ela precisa realizar, ela deve ter muitos, porque ela é muito jovem ainda, ó Pai. Que todos esses sonhos que dizem respeito a Ti, que são de acordo com a Tua vontade, que eles venham se realizar em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor venha multiplicar os anos de vida dela na face da terra, conforme a Sua graça, a Sua bondade, o Seu querer. E assim nós pedimos também por cada um daqueles que talvez estejam aniversariando, Pai, que não tem o nome mencionado aqui. Abençoe da mesma forma e da mesma maneira cada um deles. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluia. Igreja, eu convido você agora que descansou um pouquinho, se coloque de pé, pegue a sua Bíblia, você que trouxe, você que está em casa, nesse momento também, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. É sempre importante que você acompanhe, onde quer que você esteja, a palavra do nosso Deus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Lá no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Primeiro a Reis 19, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a sua vida como a de um deles. Que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro,
e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Em algumas versões, levanta-te e come, porque muito grande será a sua caminhada. Amém. E graças a Deus. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta, coloque sobre a cadeira e feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nesse momento nós nos apresentamos uma vez mais diante do Teu altar. E nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos, ó Deus, fale conosco através da Sua palavra. Que hoje nós não venhamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas que nós venhamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós na face da terra. Por isso, tire de dentro de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a Sua palavra de agir, trazendo transformação dentro de cada um de nós, ó Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a Sua voz. Nós já louvamos a Ti, nós já engrandecemos o Seu nome, mas nesse momento nós pedimos a Ti, ó Deus, fala, porque os Teus servos ouvem. Nós precisamos Te ouvir, nós precisamos sentir o Teu toque, nós precisamos sentir a Sua presença ainda mais real na nossa vida, Pai. Por isso fale conosco e nos abençoe através da Sua palavra, que ela venha trazer uma transformação sincera e verdadeira dentro de nós, e que o milagre que nós precisamos hoje venha acontecer. É o que nós Te pedimos, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Tome o seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amada igreja, Elias, o grande profeta Elias, é um daqueles personagens bíblicos que nós não encontramos na Bíblia nada que diz respeito ao seu passado antes do início do seu ministério. A Bíblia, ela é um tanto quanto peculiar em alguns aspectos, porque ela normalmente fala pouco de muitas pessoas e fala muito de poucas pessoas. E Elias se enquadra no meio desses dois casos, porque a partir do início do seu ministério, nós temos muitas informações, mas antes do seu ministério, antes de ele se apresentar diante de Acabe, e isso aconteceu 2 capítulos antes do texto que nós lemos, em 1 Reis capítulo 17, antes disso não tem nada, nem nome do pai, nem nome da mãe, nem genealogia. Simplesmente ele é apresentado no capítulo 17 como Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, e só isso bastava. E Elias, ele surge, ele aparece em um período ali no capítulo de número 17 muito peculiar da história do povo de Israel. Peculiar porque o povo naquele momento vivia um período conturbado, onde eles ora serviam a Deus, ora serviam a um Deus chamado Baal, que era um Deus que os povos vizinhos, que as pessoas que viviam ali nas circunvizinhanças de Israel serviam. Então o povo estava totalmente dividido, com um pé em Deus, ora louvando e adorando a Deus, ora servindo a Baal. E é nesse contexto que Elias surge e aparece. E o que é mais surpreendente nessa história é a maneira como ele se apresenta diante do rei Acabe. Eu convido você a voltar aí 2 capítulos, lá no capítulo de número 17, porque quando Elias ele está diante do rei, e vale a pena ressaltar aqui que Acabe era o rei de Israel naquele período, e o rei era a pessoa mais importante da nação, era aquele que tinha o poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que decidia sobre tudo no povo. O que o rei falava, decretava, estava decretado, tinha que ser cumprido. Então diante desse homem que Elias se apresenta, e ele diz o seguinte quando ele chega diante do rei Acabe: vive o Senhor,
Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nem orvalho, nem chuva cairá nos próximos anos, segundo a minha palavra. Queridos, eu já li a Bíblia algumas vezes e é difícil encontrar um texto com alguém falando de forma tão marcante como Elias falou aqui. Porque Elias, ele fala, ele libera uma palavra diante do rei, a pessoa mais importante da época, e essa palavra que ele libera é muito interessante, porque ele se coloca ali com uma ousadia extrema, ele se coloca com uma intrepidez e ele não mede palavras. Ele fala: olha, segundo a minha palavra não vai chover, nem orvalho vai cair, e ponto final. E algo interessante acontece quando ele libera essa palavra. Deus ouve aquilo que Elias falou ao rei Acabe. Deus fecha então as janelas dos céus, e durante aproximadamente 3 anos, nem orvalho, nem chuva caiu na face da terra. E Elias, como eu disse, o rei tinha o poder da vida e da morte, sem dúvida nenhuma. Alguém que fala isso para o rei não pode viver próximo ao rei. Elias foge temendo a morte, ele passa a viver perto de um riacho de nome Queríade. Debaixo da direção de Deus ali, ele é alimentado por corvos pela manhã e pela tarde, e ele bebe da água do riacho. Mas como nem chuva, nem orvalho caiu sobre a terra durante 3 anos, o riacho obviamente secou. E quando o riacho seca, ainda debaixo da direção de Deus, ele é direcionado à casa de uma viúva, uma mulher improvável. A viúva com seu filho iriam fazer a última refeição. Elias chega, traz a bênção e passa a viver ali até que os 3 anos se completasse, que é o momento que ele volta a se apresentar a Acabe de novo. E quando ele se apresenta a Acabe novamente, ele chega diante de Acabe e ele fala: olha, Acabe, faz o seguinte, pegue todos os profetas de Baal e se encontre comigo em cima do Monte Carmelo. Vendo aquele alvoroço todo, porque obviamente alguém que andou sumido por 3 anos, quando pisa novamente, o povo queria saber o que aconteceria com o profeta, porque o povo tinha Elias como um profeta, porque aquilo que ele falou se cumpriu. Então o povo, juntamente com os profetas de Baal, se reúnem no Monte Carmelo. E ali Elias, ele olha para o povo e ele fala: olha, decidam hoje a quem vocês servirão. Se vocês vão servir ao Deus de Israel ou se vocês vão continuar servindo a Baal. Hoje é o dia que vocês precisam decidir quem vocês servirão. E Elias faz o seguinte desafio aos profetas de Baal. Elias fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos preparar aqui no meio do rei, diante do rei e no meio de todo o povo um altar. E vocês vão clamar o seu Deus, e eu vou clamar o meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Olha que ousadia, mais uma vez, diante do rei, diante de mais de 400 profetas e diante de uma nação toda, Elias faz esse desafio novamente. E os profetas de Baal começam a clamar, depois de ter feito o altar ali, ter colocado o sacrifício, o holocausto sobre o altar, eles começam a clamar, eles gritam. E Elias é ainda mais ousado, porque ele olha para os profetas e ele fala assim: olha, tente gritar um pouquinho mais alto, porque talvez o seu Deus não esteja ouvindo. E eles continuam, Elias fala: olha, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja falando com outra pessoa e por isso não está ouvindo vocês, mas tente mais um pouco aí. E aqueles homens, agora um pouco mais nervosos, começam a talhar o seu próprio corpo, eles começam a se cortar. E aquele holocausto, aquele sacrifício, aquele altar que é construído, é banhado agora com o sangue dos profetas de Baal. E eles gritam mais alto, eles clamam mais alto, mas nada acontece. Aí então chega a vez de Elias. E a história é bem curta. Elias ora a Deus e Deus responde com fogo. Elias clama a Deus e Deus responde com fogo. E o fogo consome todo o holocausto, a madeira, tudo que existia ali. E o povo vendo aquilo, o povo agora tem as escamas dos seus olhos retiradas. Eles enxergam realmente, literalmente, que só o Senhor era o Deus de Israel, que não existia outro. Por mais que eles estivessem em dúvida, agora todos vêm e podem comprovar que só o Senhor é Deus de Israel. E aí então Acabe chega diante de Jezabel, que era a mulher de Acabe, a esposa do rei. E Jezabel era uma mulher muito perversa, de uma linhagem totalmente corrompida. E é exatamente nesse momento que chega o início da nossa história, que são os 7 versículos que nós lemos. Acabe faz saber a Jezabel o que tinha acontecido, e Jezabel manda um mensageiro até Elias, como nós lemos.
E o mensageiro fala: olha, Elias, amanhã por essas horas você vai ver se não vai acontecer com você coisa pior. Ah, mas quem disse aí? Foi Jezabel quem disse. O rei poderia ter dito, porque era a autoridade máxima. E é interessante que nessa história, quando essa palavra vem até Elias, ele se desmonta, ele desmorona internamente falando, emocionalmente falando, porque é isso que a continuidade do texto nos mostra. Mesmo depois de um grande feito, de um grande milagre diante de centenas de pessoas, centenas não, milhares, porque o povo também estava presente ali, Elias, ele desmorona por dentro e ele parte em retirada. Ele foge com medo de perder a própria vida. Ele deixa o seu servo, aquele que o acompanhava, em um lugar, e ele continua a sua caminhada, segundo o texto que nós lemos, durante um dia. E quando ele encontra uma árvore, um zimbro, a Bíblia diz que ele se coloca debaixo do zimbro e ele fala com Deus. E o que ele fala? Senhor, para mim já basta. Para mim é melhor a morte, eu prefiro morrer porque eu já não sou melhor do que os meus pais. Eu já não aguento mais essa vida, Senhor. Eu prefiro a morte. E aqui começa a nossa mensagem nessa noite. Porque é possível sim, mesmo depois de uma grande conquista, mesmo depois de ter visto um grande agir de Deus e um mover sobrenatural de Deus, restaurando uma casa, uma família, abrindo uma porta de emprego, trazendo uma cura muito grande que talvez você tenha buscado, é possível que mesmo depois de algo assim acontecer, você venha desabar espiritualmente, emocionalmente, porque isso aconteceu com Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E ele ora pedindo a morte: já basta, eu não aguento mais. E essa história é linda porque Deus, ele conhece o ser humano que ele criou. Deus, ele conhece aquilo que ele fez, ele sabe o que o ser humano precisa. E ele poderia ter dito a Elias, o escriba poderia ter registrado, se Deus assim o fizesse, uma chamada de atenção a Elias: Elias, poxa Elias, ontem mesmo, olha o que eu fiz, eu respondi com fogo, você orou e agora você está fugindo porque foi direcionada contra a sua vida a palavra de uma mulher. É verdade que ela é pervertida, que ela é perversa, que ela é uma mulher maligna, mas olha o que eu fiz por você, olha o que eu fiz para a nação, olha quantas pessoas acreditaram em mim novamente, porque eu respondi a sua oração. Mas o texto não conta nada disso para nós, muito pelo contrário. A Bíblia diz que depois de falar com Deus, Elias, ele desmonta, ele dorme, ele apaga debaixo de uma árvore, cansado, talvez exausto, sem comer, sem beber. A Bíblia não fala, mas alguém que está fugindo com medo não lembra normalmente dessas coisas. E ele dorme debaixo do zimbro. E aí então um anjo do Senhor o desperta. Um anjo do Senhor chega até Elias e o cutuca, o toca, o acorda. E o anjo fala para Elias: olha Elias, levanta-te e coma. E eu disse que isso é muito interessante, é muito lindo, porque o anjo poderia ter servido Elias, porque ele estava cansado, porque ele já não aguentava mais. Ele poderia ter colocado na boca de Elias, servido água. Não, a primeira palavra que o anjo diz a Elias é: levanta-te, posiciona-te e coma, porque grande vai ser a sua caminhada. Então mesmo no momento de fraqueza, mesmo no momento de desânimo, existe algo fundamental que deve existir na nossa vida, que é o posicionamento diante do Deus que nós servimos. Posicionamento é algo fundamental, porque é algo que não vem de Deus. A sequência das coisas aqui é provida por Deus, porém o posicionamento não. Cabia a Elias levantar e comer, cabia a Elias se posicionar. Isso não aconteceu apenas com Elias, porque a Bíblia diz que quando Deus fala com Josué, lá no livro de Josué capítulo 1, no versículo 2, Deus olha para Josué e fala: Josué, levanta-te, porque você vai fazer esse povo todo passar o Jordão para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. É a mesma palavra, levanta-te, porque você vai fazer o povo passar. Ou seja, se posicione diante de mim, porque você vai fazer o povo herdar a terra que eu concedo a eles por herança. Mas o posicionamento dependia de Josué. A mesma coisa acontece quando Jesus está diante de um paralítico que sofria 38 anos na beira do tanque de Betesda. Jesus olha para ele, o que Jesus fala? Levanta-te e anda. Levanta-te.
Essa palavra tem muito poder, porque ela nos leva ao posicionamento. Ninguém conquista nada nessa vida parado, deitado, esperando as coisas acontecerem, porque Deus faz a parte dele, mas a nossa Ele não move uma palha. A mesma coisa aconteceu quando Pedro e João estão caminhando. Eles passam perto de uma porta chamada Formosa, e ali um coxo que era levado pelos seus amigos estava mendigando, pedindo esmolas. E aí aqueles dois servos de Deus olham para aquele coxo e falam: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te. Então, se posicionar diante de Deus é algo fundamental para nós. É a primeira coisa que nós precisamos guardar essa noite: posicionamento diante de um Deus, posicionamento diante daquele que fez tudo por nós, porque sem esse posicionamento nós não alcançamos nada nessa vida. Mas nós precisamos do que vem na sequência do texto também, porque no versículo de número 6, o texto que nós lemos, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, onde fizemos a leitura do texto, no versículo 6, o texto diz o seguinte: que Elias olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão. Repita comigo: pão. Você pode fazer melhor, diga de novo: pão. Queridos, pão era o alimento, era a provisão que foi utilizada muitas vezes no Antigo Testamento. Naquela época eles não tinham uma quantidade e um acesso a alimento tão fácil como nós temos hoje. Então o pão era algo fundamental para a sobrevivência deles. Era algo que eles se alimentavam muito. Tanto é que quando o povo precisou disso, ser provido por Deus de alimento no deserto, Deus mandou o maná, que era um tipo de pão. Então, sobre a cabeça dele estava o pão. E se o pão serve para alimentar o corpo físico, a mesma Bíblia que diz que o pão foi usado muitas vezes para alimentar o corpo físico do povo de Deus, ela faz menção ao pão como palavra de Deus. E nessa noite nós vamos trazer isso para a nossa vida, porque se o pão alimenta o nosso corpo físico, a palavra de Deus alimenta o nosso homem espiritual. É impossível caminhar com Deus sem se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que não pode faltar na nossa vida em momento algum, porque ela é algo muito importante para nós, porque é na palavra de Deus que nós encontramos os princípios que nós precisamos seguir. Porque posicionar é importante, mas não é tudo. A palavra de Deus traz os princípios de Deus, e aí nós conseguimos caminhar com Deus sem desobedecê-lo, guardando aquilo que Ele pede e que Ele espera de cada um de nós. E coincidentemente foi a mesma coisa que Deus disse a Josué, que eu estou parafraseando aqui, usando o exemplo de Josué também, porque a Josué ele disse para ele se levantar e se posicionar, mas no versículo 8 de 1 Josué, Deus diz a Josué: não aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então você verá prosperar o seu caminho, então tu serás bem sucedido. É impossível ser bem sucedido com Deus na face da terra sem se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fundamental. A palavra de Deus é algo que deve estar sempre presente na nossa vida. Nós não podemos deixar ela em momento algum, porque é ela que nos ajuda a guardarmos os princípios do nosso Deus. E a continuidade do versículo 6: sobre a sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas. Repita comigo: brasas. Mais uma vez, mais forte: brasas. E igreja, o pão poderia estar dentro de uma tigela, em cima de um pedaço de madeira. O pão poderia estar sobre um lençol, como em um piquenique. Mas não, o pão estava sobre as brasas. E se nós podemos fazer menção e referência hoje com pão, palavra de Deus, sem dúvida nenhuma nós podemos fazer uma alusão aqui e mencionar brasas como oração, porque o pão estava sobre as brasas. Não há palavra de Deus sem oração. Nós não podemos caminhar na face da terra, mesmo nos posicionando, sem palavra de Deus e sem oração. É por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17:
orai sem cessar. A oração deve ser algo constante na nossa vida, para que nós venhamos alcançar em Deus aquilo que nós precisamos. Palavra de Deus e oração nunca deve deixar de existir na nossa vida. Nós temos um exemplo na Bíblia de Daniel, que era um homem muito ocupado, ocupava uma posição muito importante na época que ele viveu. E Daniel tinha o hábito, a Bíblia diz, de orar a Deus 3 vezes ao dia. Aquela era a realidade dele. E ele orou 3 vezes ao dia. E quando ele precisou, Deus fechou a boca dos leões, porque ele era um homem de oração. Ele era um homem que observava a palavra de Deus. Era um homem de compromisso, de comprometimento. Era um homem que manteve a sua posição, mesmo vivendo em terra estranha, como escravo, mesmo vivendo longe e distante da sua terra natal. E isso é fundamental para nós, igreja. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter uma vida de oração. E como tem sido difícil encontrar momentos para oração, como tem sido difícil para as pessoas terem uma vida onde elas se alimentam da palavra de Deus e têm uma vida de oração. Mas oração, ela é fundamental, por quê? Porque ela transforma coisas que precisam ser transformadas dentro de nós, e ela também move as coisas que estão ao nosso redor. Porque quando Elias ora, Deus responde com fogo e consome o sacrifício e o holocausto. Mas o que acontece na sequência? Mediante aquilo que Elias provocou através da sua oração, o povo viu o fogo descer. E o fogo só desceu porque Elias orou. E aí então o povo enxerga que só Deus é Deus, que só o Senhor é Senhor. Então veja que tudo começou com a oração. A oração é fundamental, porque ela pode colocar diante de você portas que você não enxerga, porque ela pode trazer a cura que o médico não pode trazer. Isso você só vai conseguir ter acesso através da oração. Você não consegue outro meio, outra forma, você não vai encontrar outro caminho. Porque quando você ora, aquilo que está à sua volta pode ser transformado pelo poder da sua oração. Só que a oração, ela tem que ser inteligente. Como eu disse aqui da última vez que eu preguei, muitas pessoas pedem, muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque recebemos mal. E nós começamos a orar da maneira como agrada a Deus, da maneira correta, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos ensina como nós devemos orar. Porque é na Bíblia que nós aprendemos a orar. Porque são nos princípios de Deus que nós enxergamos quais são as nossas prioridades. Que as nossas prioridades em Deus, ela vai além do nosso querer e da nossa vontade, do nosso egoísmo, de querer ter tudo que a terra pode nos oferecer. É quando nós nos alimentamos da palavra e oramos, que nós transformamos aquilo que existe dentro de nós e à nossa volta. Por isso, a oração é algo fundamental para a nossa vida e para a nossa caminhada. Ainda no versículo 6, sobre a sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E a água, ela é muito especial. Não é à toa que ela é o elemento mais abundante do nosso corpo. Nós passamos alguns dias sem um alimento sólido, sem a comida, mas poucos dias sem água. Sem água, o nosso corpo, ele entra em colapso. Os órgãos têm eles travam, tudo para de funcionar se não tiver água, em poucos dias. E a água, ela tem algo muito especial, porque a água é um elemento muito especial para nós hoje, mas também na Bíblia Sagrada ela tem um simbolismo muito especial. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, nós encontramos o seguinte: a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então, se a gente consegue associar hoje pão com a palavra de Deus, brasas com a oração, nós podemos facilmente entender que a água para nós hoje significa a presença do Espírito Santo de Deus. E a água estava dentro da botija, e o Espírito Santo deve estar dentro de nós. O Espírito Santo deve estar dentro de você em todo o tempo. Então veja que é uma sequência de acontecimentos: posicionamento, postura, levanta-te, não ande vacilando para a direita, para a esquerda, mas tome posicionamento diante de Deus.
Observe a palavra para que você venha entender os princípios de Deus. Tenha uma vida de oração para que você mova o sobrenatural dentro de você e ao seu redor também. E seja cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós. O Espírito Santo de Deus deve habitar dentro de nós. É isso que a Bíblia diz. E queridos, convenhamos, as crianças que talvez estejam junto com os pais nos ouvindo hoje, lá de casa, ou de onde quer que elas estejam, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas simples, não é inteligência humana, isso é palavra de Deus. São elementos simples que todos nós conhecemos, mas infelizmente na nossa caminhada hoje tem faltado posicionamento, tem faltado palavra de Deus, tem faltado oração e tem faltado o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É por isso que muitas coisas não acontecem, é por isso que muitas vezes nós não caminhamos, é por isso que muitas vezes nós não conquistamos as muitas promessas que nós desconhecemos, por não nos alimentarmos da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, porque é uma sequência de coisas que são fundamentais para a nossa vida, enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus na terra, e que muitas vezes fica reclamando: mas os milagres são coisas do passado, milagres não acontecem mais. Eu quero te dizer que milagres acontecem sim, quando você tem uma vida de posicionamento com Deus, uma vida de oração, quando você guarda os princípios de Deus, quando você ora, quando você se alimenta da palavra e quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. Portas são abertas que não existiam, milagres acontecem, famílias são restauradas. Mas nós precisamos nos posicionar e temos uma vida de oração, uma vida de nos alimentarmos da palavra, porque isso não acontece por acaso, a nós é dado de graça. Observe isso, a nós tudo isso é dado de graça hoje, ninguém precisa pagar nada por isso, mas nós precisamos buscar. O posicionamento diz respeito a mim e a você, nós precisamos buscar isso. Ninguém pode buscar e fazer por nós. Ninguém nunca vai fazer isso por mim. Ninguém nunca fará isso por você. Então não adianta passar por essa vida reclamando, murmurando, porque nós não vivemos aquilo que a palavra nos orienta. Porque as nossas prioridades não são as prioridades de Deus, são nossas prioridades. As nossas prioridades devem ser as prioridades de Deus, porque então todas as outras coisas Ele acrescenta, é isso que diz a palavra. Mas nós vivemos um período de paz dentro das nossas igrejas e fora, período onde as pessoas querem ser amigo de todos. Já ouviu? Quando a pessoa não tem posicionamento, ela quer agradar todo mundo, e eu não conheço alguém que tentou agradar todo mundo e se deu bem. Porque o nosso papel não é agradar todo mundo, o nosso papel é obedecer a palavra do nosso Deus, é guardar os princípios do nosso Deus. Pastor, isso é o que o senhor acha? Não, isso é o que a Bíblia fala. Mas eu não concordo com isso. Então vai orar e reclamar com quem mandou escrever a Bíblia, que não foi eu estou apenas transmitindo essa mensagem a você hoje. E se você não gostar, ore e fala com ele, porque é a palavra dele. É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, porque a Bíblia diz sim que nós devemos amar o nosso próximo. Sim ou não? Sim, nós devemos amar o nosso próximo. Mas a mesma Bíblia que diz que nós devemos amar o nosso próximo, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, pois esses serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo o que fizer vai prosperar. Então não são todas as pessoas que têm que andar com você no seu dia a dia, não são todas as pessoas que têm que se assentar à mesa com você, não é todos os lugares que você pode ir. É isso, se trata disso. Isso não é nada complexo e complicado. Eu não estou falando aqui de filosofia humana, de pensamento humano. Isso é palavra de Deus.
posicionamento, palavra de Deus, guardar princípios, se alimentar da palavra, ter uma vida de oração e ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. Mas nós queremos ser amigo do mundo e nos tornamos inimigo de Deus. Muitas vezes nós ficamos como o povo lá diante de Elias, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal, ora com o pé na igreja, ora com o pé no mundo. E aí as coisas não acontecem. Como o nosso Deus, Ele é maldoso com a gente, como Ele é duro. Não, igreja, falta posicionamento, falta postura, e em alguns casos, infelizmente, falta vergonha na cara, para a gente acreditar de verdade naquilo que a gente ouve através da palavra do nosso Deus, para a gente honrar aquele que se entregou na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e ter uma postura, um posicionamento de um verdadeiro discípulo de Cristo, de um homem que acredita e que vive aquilo que prega, que vive aquilo que ouve, que vive aquilo que fala. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Faça isso e me cobre se sua vida não transformar. Faça isso e me procure na igreja, você sempre vai me encontrar aqui, e me diga se a sua vida não mudar, se você tiver esse comportamento. E o que é mais lindo, nós não lemos aqui ainda, que é a sequência do texto, o último versículo. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 19. Eu deixei esse versículo fora, só para que a gente pudesse fechar com ele. 1 Reis 19, no versículo 8, que é o fechamento do texto. A Bíblia diz que depois de tudo aquilo que Elias ouviu a respeito do anjo, levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Até onde Elias caminhou? Para onde ele caminhou? Para Horebe. O que significava Horebe? O monte de Deus. Porque é isso que acontece quando nós nos posicionamos, nos alimentamos da palavra, temos uma vida de oração, somos cheios do Espírito Santo, nós caminhamos rumo ao alvo, rumo a Deus, rumo ao lugar que Deus espera. E aí nós não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Como Deus disse a Josué: guarda a minha palavra, observe a minha palavra dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E aí nós caminhamos para Horebe, o monte de Deus. E veja o que aconteceu com Elias, com a força daquela comida. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso é milagre, igreja. E esses milagres estão disponíveis para mim e para você. Esses milagres estão disponíveis para nós. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei aquilo que você precisa, qual é a cura que você precisa, mas eu sei que o Deus de milagres está aqui hoje. Por isso, se coloque de pé. Se coloque de pé e feche os seus olhos. Você que está em casa, se você puder, se coloque de pé e feche os seus olhos. E esse é o momento que você vai se rasgar diante de Deus. Você vai orar, você vai clamar. E se for preciso, faça como Elias fez. Senhor, para mim já basta, eu não aguento mais. Se esvazie agora, se coloque diante de Deus agora, não perca essa oportunidade. Mas depois de se rasgar, depois de se esvaziar, depois de derramar tudo aquilo que traz tristeza ao seu coração, tudo aquilo que te traz angústia, tudo aquilo que amarra a sua vida, depois de falar tudo, confesse tudo, não guarde nada. Peça perdão a Deus hoje, porque depois de fazer isso, você vai ter oportunidade de se posicionar diante de Deus. Porque a nós, a graça do Senhor hoje é derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. A graça de Deus será derramada sobre nós. E como o próprio nome já diz, é graça, é de graça para a minha vida e sua vida. E você vai viver dias como você nunca viveu antes. Você vai viver o milagre de Deus na face da terra. E se o milagre não chegar, pastor, mas e se aquilo que eu espero não acontecer? E se aquilo que eu estou pedindo não acontecer? Aí Deus vai falar para você hoje a mesma coisa que Ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus vai fazer você viver da graça dEle, é da graça dEle, você precisa da graça dEle.
Por isso abre o seu coração, se derrame diante de Deus, porque a graça dele te basta, porque o poder dele vai se manifestar na sua fraqueza. Quando você se esvaziar, quando você falar que não aguenta mais, e quando você se posicionar diante dele, você vai viver coisas que você nunca viveu, vai acontecer coisas na sua vida que você nunca imaginou. Tome posse dessa palavra hoje, pois Deus está aqui. E para Deus visitar você onde quer que você esteja, basta uma palavra e um milagre vai acontecer. Por isso clame agora, igreja. Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, ó Pai. E nós estamos aqui, Deus, após ouvir a sua palavra. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos do teu alimento, nós precisamos estar diante do Senhor, ó Pai. Mas nesse momento nós pedimos que o Senhor venha com a tua glória, com a tua majestade, com a tua grandeza e com a tua mão poderosa tocar nas nossas vidas. Toque em cada um de nós e que o seu Espírito Santo se manifeste dentro de nós e que nós sejamos transformados do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Toque em nós agora, Deus, e abençoe as nossas vidas. Nos encha com teu Espírito Santo, nos vivifica, nos fortaleça, opera o milagre e abençoe cada um de nós, Pai. Opera o milagre que os seus filhos precisam, ó Deus. Traga cura, traga libertação, traga renovo, traga transformação, Deus. Mas não deixe que nenhum dos seus filhos venham sair daqui hoje sem serem tocados por Ti, sem serem tocados pelo Teu Espírito Santo. Que nós saiamos daqui hoje cheios do Teu Espírito Santo para caminhar rumo a Horebe, rumo ao monte de Deus, rumo ao lugar onde o milagre vai acontecer, Pai. Rumo ao milagre vai acontecer nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E caso o milagre que nós esperamos não aconteça, que a sua graça venha alcançar cada um de nós, ó Pai, porque a tua palavra diz que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso toca em cada um de nós e derrama da tua graça, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, e daqueles que ouvem agora através da internet, Pai, derrame da tua graça sobre a vida de cada um deles, ó Pai, e que o milagre aconteça, que a bênção do Senhor aconteça, e que cada um deles sejam visitados por Ti e abençoados, e ricamente abençoados, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aplaude e glorifica a Deus hoje, igreja. Aplaude e glorifica a Ele. Abre os seus olhos, glorifica a Deus hoje. Teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia, igreja, acredite. Deus nunca fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Então essa palavra é para mim, essa é a palavra para você hoje. Tome posse dessa palavra hoje. Aleluia, glória a Deus. Nós chegamos ao final de mais um culto, e eu gostaria de contar com a oração de cada um de vocês. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que precisam também de um milagre, de uma provisão. Nós vamos orar pelo Marcelo Cordeiro e pela Gisele, que foram diagnosticados com Covid. Nosso irmão Diego também pede oração pela família, Deus venha visitar a família dele. A irmã Cleusa Françoso e o Antônio Françoso pedem restauração da saúde. E também a nossa irmã Ana, que teve AVC, precisa ser visitada pelo Senhor. Oração pelo irmão Antônio, que é esposo da irmã Cleusa. A Thelma pede oração para o José, que está desaparecido há 3 dias. Vamos orar então pelo José. A Edilene Carvalho pede oração pela sua saúde e a saúde de sua família. A irmã Cleide Silva e Fernanda Franco pede oração para o seu tio Luiz, que está internado com Covid. Que Deus venha abençoar o irmão Luiz Carlos, que está internado também com Covid. A Lídia Marques pede oração pelo seu esposo Reginaldo. Que Deus venha abençoar o nosso irmão Reginaldo. Michael Almeida, Michael Almeida pede oração para sua tia e para toda a família. Que Deus venha visitar. E a nossa irmã Fátima Sanches pede oração
pela Ana, que Deus venha abençoar a Ana. Queridos, você que pode, estende as suas mãos em direção ao altar e vamos orar para cada um desses nossos irmãos. Muitas pessoas precisando de cura, de restauração, e esse é o momento que Deus vai ouvir a nossa oração. Senhor nosso Deus querido e Pai maravilhoso, agora diante do teu altar estão os nomes dos seus filhos que precisam de um milagre, da cura, da restauração da família, da saúde para o lar, para casa. Então onde quer que esses irmãos estejam, onde quer que esses teus filhos estejam, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoe e que a cura aconteça, o milagre aconteça, e que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor naquilo que eles precisam e necessitam, ó Pai. É para isso que nós oramos, ó Deus, e pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a volta daqueles que aqui estão para suas casas. Leve-nos debaixo da sua graça, da sua proteção e da sua segurança. Que o seu amor esteja conosco, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós na face da terra, ó Pai. Por isso esteja presente conosco, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas todos os dias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Igreja, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma ótima noite para todos vocês que estão em casa também. Deus te abençoe, e não se esqueça que domingo às 18 horas culto presencial aqui na igreja e também online. Deus te abençoe em nome de Jesus. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, no lugar secreto, só tua graça me paz, tua presença meu prazer, só tua graça me paz, tua presença meu prazer, só tua graça me